Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Bom dia, meus irmãos, bem-vindos a mais um Maná Diário, a palavra que alimenta. Senhor Jesus, peço que todos que ouçam essa palavra possam tê-la no seu coração e que ela frutifique e dê muitos frutos, a 100, a 60 e a 30 por 1. Esteja abençoando o dia das pessoas que estão ouvindo essa mensagem hoje, protegendo-os de todo o mal. Amém. Quero falar para vocês de uma passagem que está em Marcos 5, quando Jesus vai seguir Jairo até a casa dele, porque Jairo era um dirigente de uma sinagoga. E Jesus segue ele para ia para curar a filha dele de uma doença grave. Mas no trajeto até chegar à casa de Jairo, tinha um monte de gente em volta dele, mas uma pessoa tocou em Jesus. E quando essa pessoa tocou em Jesus, saiu o poder de Cristo. Então o que eu quero falar para vocês hoje, que quando você toca em Cristo com fé, é liberado o poder, é liberado o milagre, é liberada a resposta, é liberado a solução para os seus problemas. Nesse caso aqui é muito interessante, porque a mulher vem sofrendo de um sangramento há 12 anos. Então, em 24 começa, Jesus foi com Jairo, né? Uma grande multidão o seguia e o comprimia, ou seja, muita gente em volta de Jesus, todo mundo tocando nele, apertando Jesus Cristo. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, olha a importância, meu irmão, de você falar de Jesus para as pessoas, mas não como um papagaio, mas sim como aquele cristão que realmente tem a fé estabelecida em Cristo, porque as pessoas vão perceber essa fé em você e vão lembrar desse nome quando elas estiverem em dificuldade. Importantíssimo isso. Então essa mulher ouviu falar, alguém falou para ela que Jesus iria lá. Você é a pessoa que está falando para os outros sobre Jesus, que ele pode curar essas pessoas, que ele pode mudar o rumo da vida delas? Se não é, você tem que passar a ser, meu irmão. Olha só, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Olha só, ela tocou em Cristo com fé. Ela tocou com fé e o milagre foi imediato. Aí você vai falar para mim assim, mas eu tenho fé, eu oro e o milagre não aconteceu. O milagre tem que acontecer dentro do seu coração. A solução do teu problema tem que estar dentro do seu coração. Olha, eu acredito em Cristo e o meu problema está resolvido. Ponto. Mesmo que ele não esteja. Isso se chama fé. Quando você colocar isso dentro do seu coração, a solução foi imediata. Porque é aqui dentro que mora a nossa fé. Então, se você conseguiu chegar ao nível de fé, que mesmo vendo o problema, você sabe que ele está solucionado, é isso que você precisa, irmão. Seu problema está solucionado de forma imediata, porque você tem a fé. No mesmo instante, então, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos,
vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Por quê? São seres humanos, os nossos discípulos nesse momento, e eles não entendem não entendiam o que estava acontecendo. Então tinha uma multidão tocando em Jesus, mas ninguém tocava nele com fé. De uma multidão de pessoas, uma mulher tocou em Cristo com fé. E é isso, meu irmão, que você tem que buscar na sua vida. Tocar em Jesus com fé. Esse é o caminho. A fé é o caminho para você tocar em Cristo. É o canal de comunicação. É a forma como Cristo nos entende e se comunica conosco. Responderam os seus discípulos, então: todo mundo está tocando em você, Jesus? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor. Quer dizer, não ligou para o que eles estavam falando, né? Para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, ela contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então o que me chama a atenção nessa palavra, irmãos, é que a gente vivencia isso aqui hoje. Quantos de nós estamos nas igrejas? Quantos de nós estamos achando que estamos com Cristo porque seguimos uma religião, porque conseguimos nos manter longe de alguns pecados? Quantos de nós estamos nessa situação e passamos 10, 15 anos sem tocar verdadeiramente em Jesus? Então, meus amigos, para você extrair poder de Cristo, para você tocar verdadeiramente nele, você tem que ter o meio de comunicação. Para se comunicar com Jesus, para extrair dele poder, milagres, unção, você precisa tocá-lo com fé. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas a palavra diz que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você fala para o monte: sai daqui e vai para lá. A fé, ela é atitude de fé. Caso você não tenha aquela fé estabelecida no seu coração, tenha a atitude de fé. O que é a atitude de fé? É eu reconhecer que a minha fé não é suficiente e que eu preciso de Cristo para aumentar a minha fé. Quando aquele camarada chega em Jesus e pede para curar o filho que estava endemoniado, e ele fala: se quiseres, você pode curar o meu filho. Jesus responde: se quiseres, tudo é possível ao que crê. Ou seja, Jesus fala para ele: filho, eu posso, só que eu preciso da sua fé para o seu filho ser curado. O que o cara fala? Eu creio. Ele declara que crê, sem crer. Me ajuda na minha incredulidade. Então ele primeiro lança o quê? A palavra, e é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, lançar palavras que são de acordo com a Bíblia. Ele lança a palavra de fé. Eu creio. Em seguida ele fala: eu sou fraco. A minha fé é pequena. Me ajuda na minha incredulidade. Então, meu irmão, se você tem pouca fé, se você tem pouca fé, ore. Jesus aumenta a tua fé. Não é fácil. Eu vou dizer para vocês que, às vezes, eu tenho dificuldade até de me curar de uma rinite, um negócio, uma sinusite. E já tive fé suficiente para fazer uma oração, que o Espírito Santo veio e restabeleceu o funcionamento de órgãos de pacientes que praticamente estavam mortos. Tenho um recado para você. A tua fé é muito maior quando não envolve a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Eu oro muito por pessoas que eu desconheço, que eu conheci no momento de uma cirurgia e tal. E eu vejo muitos milagres acontecerem, porque é uma oração desprendida. É uma oração por alguém que eu não conheço. É muito mais fácil você orar por alguém que você não conhece.
sabe? Você não tem um envolvimento do sentimento, você não tem um envolvimento em que você precisa que aquilo aconteça. Então a sua fé se abala um pouco quando é com você ou com a sua família. Comece a treinar a sua fé orando por pessoas que você não conhece, orando por pessoas que você não gosta, orando pelos seus inimigos. Comece a gestar essa fé. Eu tenho exemplos, múltiplos exemplos disso, mas um me marcou bastante. Uma vez eu estava no hospital universitário e uma paciente muito grave, o filho dela morreu dentro da barriga dela, dentro do útero. Ela foi na Santa Casa, foi num lugar, foi no outro. Sei que ela foi operada no hospital universitário, muito grave, com o útero apodrecendo, o neném morto e podre dentro da barriga dela, literalmente. A ginecologia obstetrícia operou ela 2 horas da tarde, 2 da madrugada, um outro plantonista da GO, ela já estava no CTI muito grave, veio me pedir um auxílio para avaliar essa paciente. Eu fui lá, avaliei, levei um aparelho de ultrassom, que ele queria que fizesse um ultrassom. Eu não sou ultrassonografista, mas entendo bem do abdômen. Eu falei para ele, professor, ele era meu professor de ginecologia quando eu fiz a faculdade. É bem antigo no hospital. E professor, ela está com muito sangue na barriga, o útero está muito grande, cheio de sangue, provavelmente infectado. Tem que tirar o útero, senão não vai parar de sangrar, ela vai morrer. Mas ela já estava com a frequência cardíaca de 180, a frequência normal é 80. Pressão, não se escutava a pressão dela, inaudível. E extremamente grave. Aí eu falei para ele, o senhor quer que eu opere? Aí ele pediu para eu operar, eu subi, operei a paciente. Ela extremamente grave, teve 2 paradas depois da cirurgia. No outro dia de manhã, na hora que acabou meu plantão, fui no CTI para vê-la. Ela tinha tido mais uma parada, bastante grave. Continuava com a pressão sem conseguir ouvir. E eu encostei no leito do CTI, na grade do leito, e falei assim, Jesus, eu entreguei minha vida profissional para o Senhor faz muito tempo. Eu falei que tudo que o Senhor mandasse para mim, eu faria. Independente de ser meu caso ou não, eu faria. Porque eu sei que é o Senhor que está mandando. De forma que eu tenho certeza absoluta que essa mulher não vai morrer. Porque o Senhor não teria me colocado nesse caso se ela tivesse um fim selado de morte. Então eu repreendo o espírito de morte que está aqui em volta dela, orei nisso, e declaro vida, e declaro restauração orgânica, coração, pulmão, tudo sendo restaurado agora, em seu nome. Aí virei para a médica que estava lá, do CTI, ela falou assim, tudo bem, ei Jara, não vai ter jeito, né? Essa daí vai morrer, tal. Eu falei assim, não vai não, ela vai viver. Ela olhou para mim e deu uma risada, falando, como vai viver? Já teve 3 paradas cardíacas, a pressão está inaudível, o rim fritou o rim, não está funcionando mais. Senão ela vai ter pressão à tarde você vai dialisá-la e à noite eu vou estubar essa paciente. Ela deu risada de novo, falei, Jara, não tem jeito, não tem o que fazer. 2 cirurgias, muito grave. Eu falei, não, vai ser desse jeito que eu estou te falando. E foi desse jeito que aconteceu. À tarde dialisaram a paciente, porque ela teve pressão para fazer diálise. À noite eu voltei lá e ela estava mastigando o tubo, reagindo muito bem. E era um outro plantonista. Eu falei assim, vamos tirar o tubo? Aí eu falei assim, Aí eu parei, pensei, vamos tirar amanhã de manhã, porque era noite, né? No outro dia eu fui, tirei o tubo, ela conversou comigo. Ela era de uma igreja evangélica, deu testemunho, eu sei disso porque a irmã dela trabalha no regional e conversou comigo. E eu atendi ela depois no ambulatório. Depois, como ela tinha muitas cirurgias e tal, eu pedi para minha esposa entrar comigo, fizemos uma plástica no abdômen dela, ela ficou muito bem. A minha oração foi respondida imediatamente. E como é que eu não consigo sarar de uma sinusite? Complicado, né? Então a gente tem níveis de fé, e tem fé que a gente às vezes não alcança. Eu tô com essa rouquidão aqui, e é difícil, até para depois você, a vida é tão agitada, você fala, vai passando. Mas, irmãos, nós temos que repreender a doença, temos que repreender a nossa doença da nossa família, e temos que orar para os nossos inimigos. Eu não tenho nenhum, mas a gente ora para quem
Se você tem inimigos, ore por eles. A gente tem que orar por quem a gente não conhece. Essa oração é poderosíssima. Exerça esse poder. E vai ser um treinamento para a sua fé, né? Como a fé é o canal que nos comunica com Jesus, quanto mais fé eu tenho, mais intimidade eu tenho com Ele. Como que eu aumento a minha fé? Orando, pedindo para Ele me ajudar, lendo a palavra e orando em línguas, para o Espírito Santo atuar em mim. A oração em línguas é outro canal, agora com o Espírito Santo, para Ele atuar em mim e fazer as mudanças necessárias para que a minha fé seja aumentada. Vocês precisam parar de olhar para o próprio umbigo e olhar por seres humanos que estão sendo perdidos para o mundo. Então você tem que estar bem com você e cuidar dos outros. Tem que estar bem e não conseguiu? Não importa. Ore pelos outros. Ore pelo seu inimigo. Ore pelas pessoas. A oração, a intercessão por alguém desconhecido é uma oração muito poderosa. Então é isso que você vai treinar para você aumentar a sua fé, para você ter essa fé dentro de você bem estabelecida. Nesses 15 anos de comunhão com Jesus, desde o primeiro dia que eu conheci Ele, quando Ele fez um milagre maravilhoso em mim, nesses 15 anos a minha fé foi sendo trabalhada diariamente. Ouvindo a palavra, tendo comunhão com os irmãos, indo à igreja, orando, lendo. Mas nos últimos 2 anos eu intensifiquei a leitura e a oração. Então a fé foi sendo bem estabelecida. Hoje para mim isso aqui é puro alimento. Se eu fico sem orar, se eu fico sem ler a Bíblia, eu fico insuportável. Nem eu mesmo me aguento. Então esse aqui é o nosso alimento que não pode ser deixado de lado. E isso aqui vai aumentar a sua fé. A palavra e a oração. Lembrando que então, para tocar em Jesus, tem que ter fé. Nem que seja pequenininha, né? Você pode tocar em Jesus para conseguir uma vaga de estacionamento para você. Eu, quando chegava no hospital universitário, eu falava, putz, eu não vou ter vaga. Jesus, obrigado pela vaga que o Senhor arrumou para mim. Chegava lá, alguém estava saindo, eu entrava. São coisas pequenas, mas a gente vai acabar caminhando e conseguindo fazer realmente que a nossa vida seja uma vida repleta de milagres fantásticos. Eu sei, meu irmão, que você quer um milagre para você. Mas a maior parte dos milagres fantásticos que Jesus tem reservado é para o seu inimigo, é para o seu desconhecido. Tá bom? Que o Espírito Santo esteja contigo e faça você entender essa palavra e fazer com que essa palavra seja frutificada na sua vida. Amém? Um abraço.